Olá, gente, eu espero que estejam todos bem, certo? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje eu trouxe uma aula mais específica, certo? Que não tem na apostila, tá certo? De vocês. Veio destacado em algumas questões e eu senti a necessidade de estar abordando com vocês uma parte da legislação que compete, né, aos profissionais de farmácia, né, tanto ao atendente quanto também quem é farmacêutico. Então é ideal que vocês tenham esse conhecimento para caso futuramente, quem sabe, queira vir fazer, né, alguma especialização ou mesmo ingressar na vida da farmácia, né? Então é importante saber. E conhecimento sempre é bom, né? Nunca é demais. Então, pensando nisso, nessa aula eu destaquei duas importantes leis, né? Na verdade, uma é lei, outra é um RDC, tá certo? Para que vocês venham ter o conhecimento mais aguçado sobre as boas práticas de distribuição e armazenagem, tá bom? Dos medicamentos. Então, por ser leis, é importante que vocês dinamizem um pouco quando for assistir, até quando for acompanhar a aula, porque às vezes torna chato, né? Artigo, incisa, enfim. Então, você fica muito, como pode dizer, até cansado mesmo ao decorrer da aula. Então, vocês podem dando uma pausa e tudo para assistir com calma e também ler a aula com calma, porque por ser lei é importante a gente ter um pouco mais de paciência para entender o porquê, né, o porquê daquele artigo, porquê que é importante, tá certo? Então, qualquer dúvida também podem estar me procurando, como eu sempre friso no final da aula. Então, vamos lá. Aqui o que a gente vai começar a discutir é a Lei 5.991 de 1973, tá certo? Ela foi aprovada em 17 de dezembro. E o que é que ela dispõe, tia? O que é que ela tem a ver, o que é que ela fala? Sobre o controle sanitário do comércio de drogas, de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e também de outras providências que sejam relacionadas a essa temática, tá bom? Então, é importante, né, existir, claro, uma lei que defenda isso, justamente para estar regulamentado, estar tudo direitinho legalizado. É importante porque se são medicamentos, a gente viu a importância tanto do armazenamento, da dispensação, de como você vai receber, né, tudo direitinho na aula anterior. Então, hoje a gente vai ver as leis que regulamentam isso e que é importante as pessoas seguirem, tá certo? Continuando aqui, eu não trouxe, e vou destacar isso agora, tudo, porque é um mundo e nem tudo também é necessário vocês saberem, tá certo? Então, eu só trouxe algumas coisas que realmente competem a quem é atendente de farmácia, né? Está sabendo o que é que se passa, o que é que tem a ver, o porquê que existe, quais são os artigos, porque às vezes competem também a sua profissão. Mas não é só isso, certo? Por ser uma lei, são vários capítulos, cada capítulo tem seus artigos, tem seus incisos, então é extenso. Então, para também a aula não ficar extensa, eu só destaquei alguns que eu achei relevante vocês estarem sabendo, tá ok? Tanto da Lei 5.991 quanto da RDC, que a gente vai ver após essa lei, tá bom? Pois bem, o primeiro capítulo dessa Lei 5.991 vai falar um pouco das disposições preliminares, certo? Ele vai destacar algumas coisas que é importante vocês saberem de início. E aí, no primeiro artigo, traz que o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em todo o território nacional rege-se por esta lei. Então, tudo que compete a questão do comércio de drogas, medicamentos e insumos, como falou, ela é regida por essa lei, certo? Então, essa lei, desde 1973, quando foi aprovada, né, ela rege todos os comércios, né, que vendem, que dispõem de medicamentos, de drogas, insumos, enfim, para vender, certo? Então, se tiver algum concurso, alguma coisa que vocês participem, vai que cai uma questão assim, vocês já vão saber que é essa lei, 5.991/73, certo? Do ano de 73. O artigo 4, ele traz que, para efeitos desta lei, são adotados os seguintes conceitos. Então, vocês viram aí que eu já não falei do segundo e terceiro, porque já vi que é uma coisa muito específica que não tem muito a ver com a aula, tá certo? Então, para efeitos desta lei, são adotados os seguintes conceitos. E aí ele vai destacar alguns conceitos que a gente já conhece, mas que, como vem na lei, a disposição preliminar, é importante a gente relembrar e saber, tá bom?
Ele traz que a droga é uma substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. Então, a gente às vezes fica na dúvida qual a diferença de droga, qual a diferença de medicamento. Então, a droga é uma substância, é uma matéria-prima qualquer que tenha uma finalidade, possa ser medicamentosa ou sanitária, certo? E o medicamento, tia, que é o que a gente viu, é um produto farmacêutico que ele é tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, né, de alguma doença. Então, e a gente sabe que no medicamento, por exemplo, vai ter produtos farmacêuticos, vai ter o fármaco, né, vai ter os recipientes. Então, tem todos os testes. É diferente de uma droga, que pode ser a matéria-prima desse medicamento, tá bom? E o insumo farmacêutico é uma droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza destinada a emprego em medicamentos quando for o caso de seus recipientes. Então, assim, o insumo farmacêutico é aquilo, pode ser a droga ou pode ser uma matéria-prima que eu vou adicionar, que eu vou complementar, vou complementar no medicamento, certo? Então, o insumo farmacêutico, ele é destinado para isso. É como se fosse tipo algo a mais do medicamento, enfim. O correlato é uma substância, produto, aparelho ou acessório que não é enquadrado no que a gente falou, que é tanto no insumo, quanto no medicamento, quanto na droga, mas o seu uso ou aplicação está ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e anafiláticos, cosméticos, perfumes e ainda os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários. Então, os correlatos é tudo aquilo que não é insumo, que não é medicamento, que não é droga, mas que eles podem ser utilizados tanto para higiene quanto para, né, parte de cosméticos, perfumes, que a sua aplicação também vai estar, né, associada à proteção da saúde, que seja individual, uso pessoal ou coletiva, ou no ambiente, certo? Então, os correlatos são isso. São substâncias, produtos ou aparelhos ou algum acessório que eu vou estar utilizando a mais, tá bom? O órgão sanitário competente é o órgão de fiscalização do Ministério da Saúde, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então, sempre vai ter o órgão sanitário competente para fiscalizar a farmácia. E aí a gente tem a nível de ministério, a gente tem a nível de estado, a gente tem a nível de distrito, territórios e município. Por exemplo, no município a gente tem a vigilância sanitária, que foi o que eu falei até para vocês na aula anterior, que ela é que é responsável para estar fiscalizando, né, se aquela farmácia ela está funcionando de acordo, se está tudo bem adequado, seguindo as leis, tá bom? Que é uma análise fiscal. É efetuada em drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinada a comprovar sua conformidade com a fórmula que deu origem ao registro. Então, essa é feita, né, uma análise fiscal, justamente para comprovar se aquela fórmula, se aquele medicamento, os correlatos, os insumos, tudo aquilo, ele está realmente compatível com o que vem registrado, com a fórmula que deu origem ao seu registro, certo? Então, análise fiscal, enfim, fiscalizar se aquilo está de acordo com o que foi predito, certo? Estabelecimento é uma unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos correlatos. Isso é bem claro, né? É ali onde vai ser a farmácia, certo? E a farmácia é o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo de dispensação e de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente de assistência médica. Aí aqui é importante vocês saberem que a farmácia ela não é somente para dispensação de medicamento, como é a maioria que a gente presencia. Mas existem algumas farmácias que elas são responsáveis para manipular fórmulas, certo? Para fazer algum medicamento. Então, e que é até o que a gente viu na aula anterior, a depender do que eu vou exercer e que vai ser feito dentro daquela farmácia, ela vai ter que ter ambientes, espaços adequados para tal, né? Então, aqui é mais uma vez confirmando isso. A farmácia, ela não é somente para dispensação de medicamento. Ela pode sim ser utilizada para manipular, como também para fazer alguma outra coisa que seja equivalente a uma assistência médica, uma assistência profissional. E aí ela vai ter que estar adequada com a lei e com os espaços que sejam adequados para fazer isso, tá certo? Para exercer.
E uma drogaria, o que seria? É um estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos correlatos em suas embalagens originais. Então, é diferente de uma farmácia, certo? Às vezes a pessoa pode, eu quero diferença da farmácia da drogaria, vocês já sabem. A farmácia, ela tem todas outras coisas, outras funções que ela pode estar desempenhando. A drogaria é somente para dispensação e comércio, certo? E sempre em sua embalagem original. Então, a drogaria é isso. É um estabelecimento, ok, mas ela só vai servir para dispensação de medicamentos, insumos, enfim. E a dispensação, que é essa dispensação que a tia tanto fala desde a aula anterior, que é bem claro, né? O ato do fornecimento ao consumidor de drogas, de medicamentos, de insumos e correlatos, a título remunerado ou não, né? Então, a dispensação é isso, é justamente o fornecer para o paciente, para o cliente que chega na minha farmácia e eu vou estar fornecendo aquilo que ele está ali pedindo, né? Que está ali prescrito na receita e ele veio comprar. Ou não, né? Vai que seja um item higiênico, enfim. Então, o ato de dispensação é o ato do fornecimento do produto que ele está ali procurando, tá certo? E aí a gente encerra o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2, que é do comércio farmacêutico. Então, aqui ele vai falar um pouco sobre isso. No artigo 5º, ele vem trazer o quê? Que o comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos é privativo das empresas e de estabelecimentos definidos nesta lei. Então, o comércio, né, de tudo aquilo que a gente já falou, é privativo das empresas e dos estabelecimentos. Se tiver uma outra coisa fazendo esse papel, é ilegal, porque a lei, ela define que só pode ser os estabelecimentos que ela destacou até no capítulo anterior, tá certo? E aí uma coisa importante, gente, isso é danado para cair em concurso, também em prova, certo? A dispensação de medicamentos é privativa de quem? E a gente tem 4 coisinhas, certo? Na verdade 5, que é responsável pela dispensação dos medicamentos e só elas podem fazer. Farmácia, drogaria, o posto de medicamento e unidade volante, né? Porque pode sim ter alguma farmácia volante e um dispensário de medicamentos. Somente esses 5 estabelecimentos podem estar fazendo a dispensação dos medicamentos, só eles. Se tiver um outro, está ilegal e aí é passivo de denúncia. Farmácia, drogaria, posto de medicamento e unidade volante e dispensário de medicamentos, tá certo? Aprendam isso para a vida e também para a prova. No artigo 7º, ele vem trazendo o quê? Que a dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias e ervanarias, observadas o acondicionamento adequado e a classificação botânica. Então, já essa parte de plantas medicinais, né, de ervas, enfim, é privativa quem? Só quem pode estar dispensando? Uma farmácia ou ervanaria, porque está regulados por esta lei, certo? Claro que obedecendo os critérios de acondicionamento adequado para aquelas plantas, para aquelas ervas e a classificação botânica, né, do que é que ela é específica para quê e para que serve, enfim, de acordo com o que é específico daquilo que está disponível para vender. Então, a dispensação disso somente farmácia e ervanaria, tá? Isso das plantas medicinais. Artigo 8º, ele traz o quê? Que apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos. Então, eu só posso dispensar, fornecer ao cliente que veio na farmácia comprar, adquiriu aquele produto, se aquele produto estiver obedecendo aos padrões oficialmente reconhecidos. Se ele não estiver adequado, se ele não estiver realmente com os padrões de qualidade oficialmente reconhecidos, eu não posso estar fornecendo, tá ok? Então, o capítulo 2 é isso. Capítulo 3 eu não trouxe, e aí eu trouxe o capítulo 4, que traz o quê? Da assistência e responsabilidade técnicas. Então, é importante vocês saberem isso também. O artigo 15 traz que a farmácia e a drogaria terão obrigatoriamente a assistência de técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia na forma da lei. Então, quem é esse técnico responsável? Pode ser um técnico como vocês, né, um atendente de farmácia, um balconista, ou no caso farmacêutico, porque sim tem que ter um farmacêutico, certo? Então, não que aquele farmacêutico ele vai estar ali todos os dias da semana, ele tem os dias específicos dele estar ali na farmácia,
mas tem que ter um técnico responsável, tá? De acordo com o seu conselho e tudo legalzinho. E aí no inciso primeiro ele traz o quê? A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Então, tem que ter algum técnico responsável durante todo o funcionamento naquele dia, né, durante os dias da semana, na farmácia. Artigo 18. É facultado à farmácia, drogaria, manter serviço de atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado, observada a prescrição médica. Então, só quem pode fazer é facultado, ou seja, não é obrigatório ter em toda a farmácia. Mas se a farmácia ela quer dispor de mais esse serviço, ela tem que também dispor um técnico habilitado, que seja reconhecido, claro, para fazer aplicar as injeções, né, fazer esse tipo de serviço, observando a prescrição médica, tá? Também não é de qualquer forma. No primeiro inciso traz que, para efeito deste artigo, o estabelecimento deverá ter um local privativo, equipamento, acessórios apropriados e cumprir os preceitos sanitários pertinentes, que é o que a gente viu. Se eu vou ofertar um serviço a mais que aplicar injeções ou qualquer outra medicação que seja por um técnico habilitado na farmácia, é claro que vai ter que ter um ambiente privativo só para isso. Eu não vou estar aplicando as injeções, as medicações no paciente ali, no cliente, quando chega no balcão atrás de algum produto. Claro que não. Então, tem que ter um ambiente privativo, obedecendo também os critérios sanitários. O segundo inciso traz que a farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, desde que em dependência distinta e separada e sob a responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico. Então, como eu falei, a farmácia ela pode ter sim o algo a mais. Então, se ela decide ter um laboratório de análises clínicas, ela vai ter que ter um farmacêutico bioquímico e não pode ter agregado àquela farmácia, ela tem que ser distinta e separada, certo? Vai sim ser daquela farmácia, mas não pode ser naquele mesmo ambiente, pode ser do lado, enfim. Obedecendo às regras sanitárias, ela tem que ser uma dependência distinta e separada, tá? E, claro, ter um técnico, no caso, um responsável, um profissional responsável, que é o farmacêutico bioquímico. Pronto, e aí vem para o capítulo 5, certo? No capítulo 5 é a parte do licenciamento. E aí o artigo 21 traz que o comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo órgão sanitário competente dos estados, do Distrito Federal e dos territórios em conformidade com a legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta lei. Então, aqui deixa bem claro que, para ele ter esse funcionamento, ele tem que ser licenciado pelo órgão sanitário. Então, tem que ter lá a licença da vigilância sanitária do município para estar funcionando, tá? No artigo 23, traz que são condições para a licença, e aqui ele traz os critérios. Você só vai ter a licença para ter esse estabelecimento farmacêutico se você seguir esses 3 critérios, que é localização conveniente, né, sob o aspecto sanitário, instalações independentes e equipamentos que satisfaçam os requisitos técnicos adequados à manipulação e comercialização pretendidas, assistência de técnico responsável, de que trata o artigo 15, que a gente já viu, e seus parágrafos, ressalvadas as exceções previstas nesta lei. Então, enfim, tem que ter uma localização conveniente, claro, instalações independentes, equipamentos que correspondam e façam que tudo que eu vou oferecer ali na farmácia e uma assistência de um técnico responsável, que a gente também já falou. Então, tem que obedecer esses critérios para ter a licença da vigilância sanitária. No artigo 25, traz que a licença ela é válida pelo prazo de 1 ano e será revalidada por períodos iguais e sucessivos. Então, você tem a licença para 1 ano, certo? Naquela mesma data, naquele mesmo período, vai ser feita uma nova licença, claro que sob uma fiscalização. E não é que seja impossível ou por eu estar com essa validade de 1 ano, impeça da vigilância sanitária vir fazer a fiscalização, porque pode sim ela vir fazer a fiscalização mesmo eu estando na licença. Claro, ela tem que fiscalizar se realmente os serviços estão adequados, o estabelecimento e tudo está como manda a lei, tá? Então, por períodos iguais sucessivos, essa licença vai estar sendo renovada. Capítulo 6 traz do receituário. E aí é importante vocês estarem se atentando a isso, porque o artigo 37 traz que a farmácia, a drogaria, o dispensário de medicamentos terão um livro, segundo o modelo oficial, destinado ao registro do receituário de medicamento, sob regime de controle sanitário especial. Então, toda farmácia ela vai ter um livro.
seguindo um modelo oficial que já é padronizado e tal. Para quê? Para você registrar o receituário dos medicamentos que estão sob regime de controle sanitário especial. Então, sempre vai ter um livro lá para os medicamentos de controle especial para você registrar. O artigo 43 traz que o registro do receituário e dos medicamentos sob regime de controle sanitário especial não poderá conter rasuras, emendas ou irregularidades que possam prejudicar a verificação da sua autenticidade. Então, não pode rasurar, né? Aquele livro, o registro do receituário dos medicamentos que são sob controle sanitário especial, ele não pode ter rasura, certo? Justamente para não prejudicar a autenticidade do registro. E aí, gente, para finalizar a parte da Lei 5.991/73, que trata justamente desse controle sanitário e tudo mais, a gente traz o capítulo 7 da fiscalização. E aí eu trouxe 2 artigos, que é o artigo 44 e o artigo 45. O 44 diz que compete aos órgãos de fiscalização sanitária dos estados, do Distrito Federal e dos territórios a fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta lei para a verificação das condições de licenciamento e funcionamento, que foi o que eu falei aí anterior, né? É competência dos órgãos de fiscalização estarem fazendo isso. E o artigo 45 traz que a fiscalização sanitária das drogas, os medicamentos, os insumos farmacêuticos e correlatos será exercida nos estabelecimentos que os comerciem pelos estados, pelo Distrito Federal e territórios através de seus órgãos competentes. Então, vai ser feita onde? Naquele estabelecimento que está comerciando os produtos e feito pelo órgão sanitário competente, tá bom? E é isso, gente. Vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo e separar. Então, o que a gente viu primeiro foi a Lei 5.991 de 1973, tá? E aí eu vou vir no outro vídeo falando sobre a RDC, que vocês vão entender o que é e por quê, tá?